Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Moraes, professor de linguagem aqui do ProEnem, e eu vim hoje para fazer um resumão sobre um mega assunto, um assunto mega importante que cai nos vestibulares, principalmente no Enem: variação linguística. Bem, o que é uma variação linguística? Entendendo que toda língua viva, ou seja, a língua que tem falantes nativos, é uma língua que sofre alterações à medida que os anos passam, à medida que exatamente os grupos sociais vão se formando, a gente entende que toda língua viva vai sofrendo alterações. A variação linguística trata justamente dessa questão da diversidade dentro do universo linguístico. E a gente precisa entender que uma língua é nada mais, nada menos do que um conjunto de variantes linguísticas. E desse conjunto, uma variante é selecionada como uma variante exemplar, a variante que vai ser ensinada na escola para ser seguida como modelo, que vai ser justamente a variante da norma padrão. Todas as outras variantes nós aprendemos no cotidiano, no dia a dia, na correria, no contato, na comunicação. A variação linguística é, na verdade, a representação dessa heterogeneidade linguística. Enquanto variante linguística, a gente se depara com 4 tipos. O primeiro tipo de que vamos falar é a variante temporal, também conhecida como variante histórica ou variante diacrônica. Nessa variante, a gente percebe as mudanças que vão ocorrendo no uso dessa língua ao longo dos anos, com o passar do tempo. Como a língua vai sofrendo alteração. A gente pode perceber isso no jeito de falar e de escrever do avô e da avó em relação ao neto. O jeito como o neto se comunica é um jeito diferente do avô e da avó. Um outro mecanismo muito marcante em relação à variante histórica é exatamente o uso, por exemplo, de nova ortografia. Uma nova ortografia marca, registra uma mudança de determinada construção. Exemplo disso seria a palavra ideia, que antes da nova ortografia era grafada com acento agudo. Agora já não tem mais, assim como outras palavras que também sofreram alterações. Mas aqui é só um resumão. Segunda variante de que vamos falar é a variante situacional, também conhecida como variante contextual ou variante diafásica. Nessa variante, o usuário da língua, que é um conhecedor nato, consegue enxergar a necessidade de fazer adaptação do uso da sua comunicação aos diversos contextos situacionais. É nesse momento que pai e mãe costumam falar assim para o filho: "Você não está falando com o seu coleguinha, olha bem como você fala comigo". Esse tipo de fala do pai e da mãe é justamente um tipo de fala que caracteriza a ideia de que você não conseguiu se adaptar naquele momento àquela contextualização. Ou seja, em uma entrevista a gente se adapta à linguagem, em uma defesa de trabalho a gente se adapta à linguagem, na conversa com um amigo a gente tem outra linguagem, na conversa com os pais também. Em cada contexto, em cada situação, de acordo com os receptores, com o momento que a gente esteja vivendo também, a gente vai fazendo mudança no uso dessa língua. Ou seja, a gente consegue perceber aí os níveis da linguagem. Uma linguagem mais informal em determinadas situações, uma linguagem mais formal em outras, e uma linguagem que às vezes fica ali no meio termo, talvez semi-formal, dependendo sempre da situação, do contexto de uso. O terceiro caso é a variante social. Nessa variante social, a gente fala sobre os grupos sociais. A que grupos cada indivíduo vai pertencer
Um mesmo indivíduo pode pertencer a vários grupos sociais. Isso porque a gente leva em consideração a idade, a gente leva em consideração a questão do gênero, do sexo, a gente leva em consideração também a profissão, as influências que esse indivíduo recebeu, questão, por exemplo, de religião, ou seja, nas construções comunicativas que estabelecemos, somos capazes de denunciar para o outro, não de denunciar no sentido pejorativo, ou seja, mas sim de mostrar, de evidenciar para o outro a que grupos pertencemos. Então, dentro desse universo, a gente lida com duas classificações muito importantes, que é a classificação das gírias e que é também a classificação do jargão. As gírias pertencem a um universo mais informal, de grupos que fazem uso de gíria a partir de uma construção que vai fazer sentido naquele grupo, naquele universo, naquela construção. Então, um exemplo seria, por exemplo, a gíria do funk, a gíria do skatista, a gíria do surfista. Surge em situações comuns, situações mais informais. Já o jargão pertence ao universo da profissão. É uma situação mais formal e só faz sentido também naquele universo da profissão. A gente vai ter aí o jargão jurídico, que quem vai entender? Advogado, promotor, juiz, desembargador, estudantes do ambiente do direito. O jargão médico, que os estudantes, os professores da área de biologia, de biomedicina e de medicina, enfermagem, os médicos, essas pessoas vão ser capazes de entender, mas fora desse universo, as pessoas não conseguem compreender. Então, algumas expressões, obviamente, assim como na gíria e também no jargão, elas acabam ganhando o mundo por conta do acesso que a gente tem mais ilimitado à questão da internet, a esse universo que a gente tem através da globalização, que é um contato mais rápido e mais imediato à informação, né, num clique. Às vezes nem precisa mais clicar, só você falar que o celular, o computador já começa a trazer informação. Então as gírias têm se popularizado e elas têm saído do seu universo. Então, por exemplo, quando eu falo lá da gíria do funk, ela não fica mais restrita a quem é funkeiro ou a quem gosta de funk, mas justamente por termos contato com esse universo, através da internet, através da televisão, através de rádio, enfim, a gente consegue estabelecer um conhecimento muito maior dessas gírias. Elas fogem ao universo do grupo que fazia uso e conseguem ganhar o mundo, assim como os jargões. Mas os jargões continuam ficando ainda muito restritos. São poucos os casos em que a gente percebe esse reconhecimento, esse contato com o uso do jargão. E por último, a quarta variante linguística é a variante regionalista, variante geográfica, também conhecida como variante diatópica. Ou seja, nessa variante, nós analisamos as diferenças na comunicação de uma região para outra, como, por exemplo, o sotaque. Eu tava lá tocaiando quando apareceram para mais de 30 vacas. Como a questão relacionada ao uso das palavras. Em uma determinada região, se usa uma palavra para nomear um ser. Esse mesmo ser, em outra região, ganha outro nome. É o caso de aipim e mandioca. Dois nomes diferentes para um mesmo ser. E esses nomes são atribuídos de acordo com a região. Ou quando uma única palavra, quando vai para uma região e vai para outra, ganha significados diferentes. Isso também é extremamente possível. Então, na variante regionalista, a gente percebe essa diferença de uma região para outra. Quando a gente pensa, por exemplo, que Brasil e Portugal falam diferentes, é porque a gente está observando sotaques, jeitos distintos de abordarem a realidade dessa língua. Ou seja, a gente está percebendo as mudanças de uma região para outra, as mudanças de um comportamento para o outro. Mas mais importante de tudo é a gente pensar e a gente perceber que o uso dessas variantes não é um uso estanque, ou seja, a regional é aqui, a situacional ali, elas acontecem simultaneamente. Enquanto eu falo, vocês sabem a que grupo eu pertenço, em que contexto eu estou inserido, qual é a região a que pertenço e em que tempo eu também estou inserido. Ou seja,
essas variantes se manifestam ao mesmo tempo. A gente vê esses conceitos separados por uma questão didática. E as questões, quando chamam a atenção, elas fazem uso justamente de coisas específicas. Portanto, se você quiser ficar por dentro especificamente desse assunto, porque aqui eu fiz um resumão, se você quer aprender mais sobre esse assunto e sobre todos os outros assuntos que também são importantes para a prova do Enem, vem fazer parte do ProEnem, vem ser pró-aluno. Assine a nossa plataforma já. Vem com a gente. Bem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para que você possa receber as notificações de vídeos da nossa plataforma e de compartilhar com todo mundo esse vídeo e todos os outros para que os seus amigos e os seus parentes também estejam por dentro desse universo do conhecimento. Valeu?